Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e nesse final de semana, neste sábado, teremos o início do Campeonato Brasileiro, galera. Muitas equipes aí retornando ao Brasileirão, né? Algumas equipes vindo da Série B, né? E outras equipes que permaneceram aí, né? Que brigaram para não cair. Esse ano vai ter a mesma briga aí, né? Por de pontuar no Campeonato Brasileiro. E vou trazer esse vídeo aqui, galera, o Tia Lista do Brasileirão de 2024. Quem são as equipes favoritas? Quem vai brigar pelo G4, meio de tabela e quem vai brigar contra o rebaixamento? Deixa nos comentários aí o time que vocês acham e qual é o risco de rebaixamento, as equipes que são favoritas ao título. Vamos acompanhar esse vídeo aqui no nosso canal Cresce os Direitos Autorais, canal do ESPN. Vamos acompanhar aqui o Tia Lista do Campeonato Brasileiro que se inicia nesse próximo sábado. Falar em você é o âncora. Eu não pedi nada e eu respeito a hierarquia. Eu sei que o Birner adora essas expressões da moda, mas vamos lá. Favoritaços é... Favoritaço é Vamos de favorito, vai. Briga pelo G4, meio de tabela e luta contra o Z4. Eu começo com o Furacão. Eu voto. Começo essa, porque o Furacão... Tá cheio de eu convicção, acredito hein? muito em vocês esse ano. Jogador com convicção G4, assim, Zé. briga pelo G4. Eu gosto dele por causa disso. Quando o Felipe começou, achei que ele ia lançar um eu acredito, favoritaço. Não. É que eu vejo uma Mas eu tô contigo, G4. Você fez uma enorme exclamação enfática para dizer alguma coisa muito óbvia. Oh, que agressivo! Que agressivo! É, porque o resto é meio da merda. É G4, G4. E aí? Furacão? É. Ai. Não é que vai ficar no G4, mas brigar vai. Não, brigar, não tô falando que vai ficar no G4. G4. Luta por G4. Não, também acho que briga, Não, isso coloco hoje, como favorito. não sei como vai e ser. pra mim, se fosse Sul-Americana, estaria no favorito. Pra mim, Furacão é favorito na Sul-Americana. Já falei teremos mais. semana passada, o Atlético atual, ele é maior até do que a Sul-Americana. É um time que vai brigar pelo G4, é um time que estaria disputando bem a Libertadores. Também acho. Concordo. Também acho. E isso aí, Atlético. O Atlético é o primeiro a derrubar aquele papo dos 12 grandes, né? Sim. Tem que tirar alguém pra botar ele ali. É, eu também concordo. Mas você põe onde? G4? Briga pelo G4. Vamos lá, Atlético Goianiense. Como o campeonato é longo, luta contra o rebaixamento. Vai lutar, não é que vai cair, mas vai lutar. Eu acho que esse ano vai Foco é ser esse. mais Pode ficar no meio da complicado tabela, pro sem Atlético problemas, que mas é os luta pelo Z4. anteriores. E Briga pra assim, não cair. vamos combinar, vai ter muito time que a gente vai pôr na luta contra o Z4 que vai terminar no meio da tabela, até porque são Eu vou ter algumas opiniões polêmicas. Ai, vai lá. Quero ver. Vai lá, Zé. Nessa hora vocês têm medo. Vocês têm medo que o site publique o que vocês pensam. Não. Cuidado com o que Taca você nele, fala. taca nele. Não me provoca, porque eu falo e depois você Calma, vai ter Zé. Eu odeio esse negócio de clique aí. Vamos lá, Mas clique. cliques são parte Eu do odeio essas negócio. coisas de cliquezinho aí que pegam as coisas e não põem inteiro. E aí, fala aí, Zé. Deixa eu ver. Atlético. Z4. Então tamo Mineiro? Não, Goianiense. Zé. Agora vamos Vai, pro Galo. começa aí, Galo, Zé. Galo. Favoritaço. Eu vou no favorito também. E aí? Favoritaço. Concordo. O que vocês vão secar de time aqui é uma grandeza. Ah, mas é o Atlético, nosso trabalho. Atlético tá na primeira Bubu coluna. ainda tá ali. de férias. Favoritaço é um termo que só... Isso foi Arthur, foi Galinho, não sei quem. É isso. Tuca, foi quem? Quem foi o Só gênio? traíra, cara. Bahia. Gente, esse eu acho um dos Meio melhores. de tabela. pra Meio de gente debater. tabela. Meio de tabela, não tem tanto Meio de segredo. tabela. Meio de tabela. Não é? briga pra cair. Ah, é? Peraí. Então eu vou trazer polêmica aqui. Onde você põe? Onde você põe Bahia? Não, eu tô sozinho nessa, né? Não sei, não. Deixa eu ver. É meio de tabela. Então você não tá sozinho, você concordou com todo mundo. Não, mas peraí. O Mota quer falar outra coisa. Não, Eu ia não. fazer uma provocação, briga pelo G4 e tal, mas Não. eu não sei. Não, porque não dá Quem pra... sabe, mas por enquanto é Não, meio de tá tabela. bom, Eu não tá dá, bom. mas Eu é vou meio de de Bahia É meio muito- tabela, mas não vou seguir a ordem aqui Qual a sua alfabética, opinião? não. Não, qual a sua Porque opinião? eu vou de meio de tabela, mas eu não vou seguir aqui, não. Eu vou lá pro fundo. O Vitória tá onde, minha gente? Que coluna? Luta contra os... Luta contra os- Mas aí o torcedor vai falar, mas peraí, e o campeonato baiano? E o estadual que você... Você não respeita. você não respeita. Eu já viralizei, inclusive fui desrespeitado por cantor famoso, etc. Opa! Que história é essa? Não, Não sei de nada. Me disseram, eu não sigo. Não, eu não fala. disseram.
Você perdeu a tua conta no Chico? Você quer falar, se você citou um pouco. Você tem que ser dito aqui. Não vou falar isso. É o Joãozinho? É homem, Não sou eu. Nunca Nunca desrespeitaria esse homem. Ivete Sangalo torce pro Agora eu quero saber Vitória. quem é. Canta uma música dele, canta uma Não música. tenho a menor ideia. É melhor não. Então não é tão famoso assim. Não, é famoso. É que é um gênero de música que eu acho muito tipo. Sertanejo. Eu sabia que era Eu sertanejo. não entendo nada de música sertaneja. Eu adoro música. E se tem a fonte, fala a fonte. Porque eu disse que eu achava que o Bahia e o Inter vão ficar à frente de Vitória e de Grêmio. Então, seguindo o que eu acho, porque eu olho para os elencos, pontos corridos, campeonato de fôlego, né? Que o Vitória vai ficar abaixo do Bahia no campeonato. E eu, como acho que um vai ficar no meio da tabela, o outro vai lutar para não ser rebaixado. É luta contra o rebaixamento? Acho que tá todo mundo com o Birner nessa. Eu não. Não? Fale por você. Mas você acha que o estadual ali é um jogo Não, vai fazer tanto eu acho pra- que o Bahia tem mais muito mais potência de terminar à frente do Vitória. Mas eu estou provocando porque assim, peraí. Faz parte. Bahia meio de tabela. Será Não. que a minha Você não é está que eu no seu quero devido puxar, papel. não é que eu queria puxar o Vitória para o meio de tabela. Eu queria falar, será que eles não começam no ponto de partida lutando Semelhante. contra o rebaixamento? O elenco do Bahia é muito mais forte. Aconteceu de perder Tá bom, aí o estadual. tá bom. Mas... Torcedores do Vitória. Estou sozinho nessa. Printem e xinguem. É isso. Mais forte. Mas me respeitem, porque eu estou aqui com vocês. Botafogo! O Príncipe Esse não é tem bom voz. também. Ai. Quem Briga começa? pelo G4. Você acha? Briga pelo G4. Botafogo? Sim. Interessante. Eu queria colocar até... Porque favoritaço. Se fosse briga pelo título, eu não É, porque teria tem problema. uma coisa que é importante, É que vai né? ser campeão. Mas eu acho que briga... Se você tem 1, 2, 3... Exato. 4 faixas. Eu vou dividir 5 times pra cada. Vou te dizer uma coisa. Briga pelo G4. Eu muitas vezes aplaudo e admiro a lucidez de Pedro Ivan Almeida. E essa? Não tenho como discordar. Ah, é? Eu não gosto que disso aí, momento não. Cara, tá bom. começando a ficar difícil, que eu ia de meio de Vem tabela. bomba na frente. Vem bomba. Isso aí é uma Eu provocação. aposto, eu aposto no trabalho do técnico. O técnico é bom, o elenco pra mim é muito forte. Acho que tivesse pronto e eu Acho que em colocaria algum talvez. momento o foco vai estar no Eu brasileiro. acho que vai brigar por uma vaga na Libertadores. O que eu Vai, acho interessante é o G4. seguinte. Posso em estar errado, eu pontuar, acho. a gente tem uma lacuna aqui na tier list, que é favoritaço, briga pelo G4 e meio tabela. Um time que é sétimo, ele está no meio termo entre o G4 e se fosse, sei lá, Libertadores, que cabem mais. Não estou criticando, tá, produção? Estou criticando. Só estou falando que isso pode dar essa Parecendo eu com a tela do Hendrick. porque assim, eu não sei se eu acho o Botafogo G4, mas o meio tabela, para mim, é o 10º. E eu também acho o Botafogo à frente do 10º. Não, e tem uma Só coisa daí que é eu ponho aonde agora? E tem uma coisa que é essencial. Eu desconfio, vamos esperar, eu não sei as opiniões. Então, G4, G4, que você. teremos talvez 5 equipes, ou pelo menos 4, entre as favoritas. Estamos falando de G4. Claro. Então vamos esperar. Claro, Foi o que o Pedro disse, assim, querendo ou não, você pode colocar aí numa divisão de 4 prateleiras, 5 pra cada. Claro. Eu ia de meio de tabela, Não, mas você mudou de mas ideia. vocês me convenceram, os argumentos foram a bons. humildade É isso, pô, vivendo e aprendendo. Todos nós. Você, Zé, eu vou de meio de tabela. O Zé que é mais radical. Eu vou... Botafogo? Tem potencial de G4, mas hoje eu vou de meio de tabela. Mas já perdi. Não, aqui o problema é que ninguém sabe o que vai acontecer agora com esse isso. treinador. Esse que é o grande problema. Sabemos Por várias isso que a gente coisas, tá aqui, Zé, pra Ó, botar a seguinte, cara e passar seguinte, vergonha. seguinte. G4. Aê, Vou provocar. Zé, vamos! A produção, aqui a entidade Galindo mora, quer que hoje votar. não é o Marcel. Arthurito? O Marcel ontem teve um sexta-feira, home office, uma- nunca vi isso. o Marcel ontem teve um Nossa, compromisso você à recuperou noite, ainda, meu? gritou tanto, está sem voz. Sem voz. É. Tá rouquinho na sua orelha. aí. Mas depois me trabalhar rouco. Aí colocaram o Arthur, Laís do grande Figurino Arthur, tá aí pra provar e isso. o Arthur falou pra gente encarar o briga pelo G4 como G6. Tá bom, não, e justo. Aí eu Dá ponho o pra avaliar Botafogo. assim. Então, Botafogo ok, G4, coloco então? o Botafogo de... 6 em vez de 4 ali. acho que sim, mas estamos mudando. Eu não sei se eu Calma aí que eu não vou poder mexer ali agora na Vamos lá. tecnologia. Exato. Corinthians, Meio de tabela. meio de tabela. O Augusto Melo citou que a projeção para o Corinthians esse ano no Campeonato Brasileiro é estar entre os 8 primeiros. Eu acho que isso É meio de condiz tabela. um pouco com a realidade, então, Meio de meio de tabela. tabela. Corinthians. Pode encarar Meio. G6 se quiser. Não, meio de tabela. Pra mim, o Corinthians meio de tabela. Vai nessa também, Pedro? Tudo bem? Eu queria dizer que acho que... Quando eu Ainda falo, pode dizer, né? Começou assim. Quando eu falo que eu vejo 5 times ali, talvez deve dar 3 ali no favoritaço, mas uma média de 5 times para cada coluna,
o Corinthians Eu não. o Corinthians ele vai brigar por uma vaga na Libertadores. Sim, eu Se ele vai entendi. chegar, se o desempenho já está perto disso, o Corinthians ele vai entrar para brigar por uma vaga na Um Libertadores. G6, né, que a gente tava falando, um G6. Ele vai brigar, né? não é que ele vai conseguir. Tá. Não é que favoritaço só tem um, G6 só tem 5. Não, eu acho que Sim, ele vai eu brigar. concordo. Ou ser voto vencido e tal, mas eu acho que ele vai brigar. Boa. As minhas colunas não são tão equilibradas, não. Criciúma, que fez um ótimo estadual, Luta vem pra bem ficar- organizado, mas luta pra luta ficar contra o pela Z4. divisão. Pois eu vou ser polêmico, eu acho que o Criciúma vai surpreender. Meio de tabela, tá? Não é que briga por nada bom. e tal, mas eu acho que é Legal. um time que vai surpreender aí nessa temporada. Você. Eu vou de luta contra o Eu Z4, também. o que O significa atacante poder do, terminar em o ataque do 11º. Criciúma vai ser interessante de ver. Cruzeiro. Começo eu. Luta. Luta contra o Z4, Cruzeiro. Pedro. Tá, Cruel. É Eu não cruel, queria- né? Eu não queria colocar isso não, mas acho que vai ter um bolo aí de 7 pra mim. Eu também. Luta contra o Z4 é o maior grupo. Ano passado, a gente tinha 6, 7 times ali nas últimas 3 rodadas, com a corda no pescoço. Acho que esse ano vai ser Total. diferente. Vai ser uma tabela achatada. Vai estar lutando contra o rebaixamento, Cruzeiro. E aí, Tô de Zé? acordo. E aí, João? de De acordo? Você? Não, eu já falei. Luta. Cuiabá. João. Esse ano eu acho que o Cuiabá luta contra o Z4. Você não vai respeitar o Não é Cuiabá meio de nunca? Isso é Os times que. o time do eixo. Eu vou Cuiabá, pra mim, meio de tabela. Pra você. Meio de tabela. Também, meio de tabela. E aí, Pedro? Eu vou olhar o que o Cuiabá vem fazendo nas últimas temporadas. O Cuiabá é um time que está jogando a Sul-Americano. O Cuiabá é um time que, no ano passado, muito antes do resto da turma, já tinha livrado ali e jogava um futebol interessante. Como pode... Mandante forte. Ganhava de time Meio grande. de tabela, meio de tabela. Também vou nessa. Agora a dupla Fla-Flu. Será que estarão na mesma coluna? O Flamengo é muito óbvio, né? É óbvio. Calma. Eu não sei, fale não, por o voto você. é seu. O voto é seu. Vou respeitar o futebol. Tá Tá querendo né, do votar Flamengo. pela mesa. Esse Flamengo é o o quê? problema. Vamos respeitar o futebol, né? Flamengo o quê? Qual coluna? É o principal favorito. Tô Quer dizer contigo. que vai ganhar. O É favorito. o principal favorito. O favoritaço. Então vai combinar com ele estar no favoritaço. Isso. Não quer dizer que vai ganhar. Ah, não, então... Ah, tá, o Atlético Mineiro já estava lá, que eu tinha descido, escrolado a tela. Então, Escrolado. Escrolado é Essa é a nova. primeira vez Essa que eu eu acho ouço. que no ar eu não ouvi. Isso aí deve ter aprendido com os filhos de vez em quando. Os filhos vêm com as palavras. eu não sei mexer no Rock, tablet, Caps mas Lock, escrolar é complicado. Vai lá. O favorito pra mim é o Flamengo. Eu também. Também, pode colocar aí. E aí, Pedrão? Por que me questionaram? A necessidade de Rio Grande, João Guilherme. Quando a gente fez a mesma projeção para a Libertadores, estava ali. Brasileiro eu não vou tirar, porque, inclusive, é mais cara de brasileiro do que de Libertadores. Bingo! E quando começa o papo do Tite, que é da diretoria, de priorizar, lá, quando abriu o quadro lá do Brás e do Spindle lá no Ninho do Urubu, o primeiro lá é brasileiro. Brasileirão. E eu acho que o próximo time, que é o Fluminense, é um dos mais legais nessa disputa entre favorito e briga pelo G4. Favorito. Favorito pra você? Meu favorito. Pra você, Pedro? Pra mim é G4. Eu acho que eu vou com você. Eu vou de G4. Eu vou, é, só Vou por, de é só G4. porque eu Acho que vou... pode ser campeão, pode ser Não, campeão. claro, Só claro. assim, pra mim é Mas é um time Libertadores mais Copa, né? Punch, claro. É isso. Me só surpreenderia porque eu- não ser Libertadores, mas hoje, em comparação aos outros ali... Não eu acho que o coloco- Pedro e o Zé estão errados. de Se apontar fosse como Libertadores e favorito, Copa pelo do Brasil, contrário. acho que nas Copas eu Não, colocaria desculpa. o Fluminense como favorito. No Brasil. G4, desculpa, Fluminense G4, desculpa. Ah, G4. é isso. Mas E o Fortaleza não vem por bem, o que Fortaleza é o fique- próximo, Que fique hein? bem claro, por essas e por outras, que... Eu fico imaginando agora o torcedor tricolor printando e eu quero deixar claro aqui, Botafogo tem time até para terminar à frente, esse ataque pode dar match, tem um grande treinador, mas hoje na tela o Botafogo com o Fluminense, para mim não estão que na pode mesma dar prateleira, match? não. Match Mas escalado tudo e bem. Mas aí Eu entendi. Filipão, o que eu acho, Can I eu talk in acho o Portuguese? seguinte. As prateleiras ali, elas vão ter dentro das prateleiras quem vai brigar mais e quem vai brigar Sim, menos sim. por isso. Mas hoje eu acho que sim. Fluminense, a gente já está falando do que foi ano passado, que ainda não é esse ano, que ainda não me passa que pode ser. E o Botafogo, eu estou trabalhando com projeção, Sim, acho que esse claro, time pode claro, brigar, claro, não sei claro. se... Expectativa. Não sei se não pelas é oscilações realidade. que esse time do Fluminense tem. Ele vai brigar por um título, que vai ser muito disputado, mas vai estar por ali. E o Botafogo vai estar rodando ali, porque o terceiro e o sétimo vão estar na minha prateleira, eles estão brigando por um G6.
acho que aliás, a gente vem numa leva. Olha que bacana, a gente segue a ordem alfabética, eu só pulei o Vitória ali para emparelhar com o Bahia, mas Fla-Flu e Grenal, eles vieram. E o Grenal Mas aí com tu botou Juventude. Flamengo, Até. Botafogo, Fluminense não emparelhou ninguém ali. Não, tô falando assim para puxar, né? E a gente conseguir debater, mas vamos lá, Fortaleza. Vitória, Flamengo, Botafogo. Fortaleza é meio de tabela. Meio de tabela. Eu também vou de meio de tabela. Não começou legal esse ano, Eu mas acho que já ele andou um aconteceu passinho também. para trás. E pode Outras arrancar. temporadas. Não, e Teve pode uma contratar, temporada pode que o contratar, Fortaleza pode começou contratar. Nesse ganhando momento, da pior maneira possível e acabou Nesse momento, a minha figurando expectativa é quase meio um de tabela. Eu também. meio de O tabela. cenário atual pode mudar fala aí. contratando. Zé e Pedro. Zé e Pedro? Qual? Zé ou Pedro? Pedro e Zé? Zé e Pedro. Fortaleza? Eu tô nessa também. É que o trabalho do Vojvoda é bom, né? Sim. Mas ele tá. O trabalho do Vojvoda é oscilando. bom, no âmbito geral, desde o início, tudo que ele já fez. Mas hoje tá meio. Início brasileiro. Meiozinho de tabela, no começo de brasileiro, fazendo projeção. Agora o Rio Grande do Sul veio em um trenzinho aí. Grêmio, Inter e Juventude. Aí vão printar e me xingar mais ainda. Grêmio, você já entrou nessa discussão. Pra Quero você, ver, Grêmio quero ganhou o ver. estadual, Vamos e lá, Inter, vamos lá. Quero ver, vai. Pra você terminar à frente Posso falar ambos? de uma Claro, vez? claro. Grêmio meio de tabela, Sim. Inter favorito. Não. Favorito? Sim. Deixa eu fazer tenho uma pergunta, deixa eu fazer uma expectativa provocação. Em algum momento tem chance do Cudê te decepcionar? Decepciona às vezes. Por quê? Porque, bom, Não, ele é Eduardo- fã do Cudê. Eu sei que é, mas Cássio, assim, fanático do Cudê, se tem vai mal, eu não foto, vejo o Bernardo ficar tem minimamente. um monte de Ele coisa. não mexe uma ruga da Ele face confia no processo. pra falar assim, Obrigado, Pedro, mais uma vez. hoje não vai. Não, por exemplo, na hoje o quarta-feira prof foi não tá muito legal. mal e foi mal outras vezes. Não sei se tem algum problema de relacionamento, não sei o que está acontecendo lá dentro. Taticamente, eu acredito muito no trabalho, acredito nos jogadores, Eu acredito na nele, força eu do só acho que elenco. ele tá maior do que E o que ele já eu fez. gostaria de lembrar que o Cudê, Você não acha? quando deixa o Mas se fosse Internacional, brasileiro, o tava Inter é apanhando. líder do Campeonato Brasileiro É isso. e tinha o Thiago Galhardo como centroavante. Eu acho que o elenco atual, eu posso projetar a expectativa de brigar pelo título. Só Favorito, isso. pra você, Cara, o Birner é muito... vai na dupla Grenal. Grenal, Você tem um bom Grenal, argumento? Eu gostei dos argumentos. Pode dar errado, sei, O Grêmio, expectativa. pra mim, briga pelo G4. G4? Briga pelo G4, então o Inter tá aquele na outra. G4, G6 ali. Então o Inter tá na outra. E o Inter tá como favorito. Opa, vamos lá. Obrigado, Para Júlio, pelo mim, apoio. o Inter fez a melhor janela de contratações. Eu acho o elenco do Inter Ele tinha feito a melhor janela do de ano. favorito. Eu acho o elenco do Inter de favorito. Mas a gente pega o mesmo debate que a gente teve semana passada. A amostragem do Inter foi muito positiva na Libertadores e por 5, 6 minutos na virada do Fluminense a gente não está contando uma história que poderia ser diferente. A gente podia ter visto o Inter na final da Libertadores e podia ter visto o Inter campeão. É aquela coisa do... Mas tem elenco de favorito, mas eu vou colocar no G4. Não ficaria surpreso de ver o Inter campeão brasileiro, não veria. Então por que não põe lá? Mas porque eu ainda não provou. Você tá pegando um momento Todos aí que pra eu não tô colocando colocar. em favorito já me Pode provaram. trocar o técnico, se for o caso, Não. em algum momento. Tem elenco, eu acredito, acho que, mano, ficaria surpreso, mas eu vou de briga pelo G4. Depois os colegas falarem, eu vou E no usar mais Grêmio um eu vou de argumento. meio Quero de as opiniões tabela. primeiro. Meio de tabela, o Grêmio briga pelo G6. Isso aí. Inter. Essa nossa projeção aí na Copa América já não vai estar valendo de nada. né? Metade tudo bem. não vai mais. Parte. Futebol é dinâmico. Mas é porque, por exemplo, Não, tô esperando o Pedro. pra você- a amostragem. No final de fevereiro, a gente teve um Grenal, que na véspera do Grenal a gente estava aqui debatendo se o Inter jogava o melhor futebol do Brasil naquele momento. Bingo. Obrigado, Porque Pedro. eu fico um pouco assim incomodado quando fala, porque o Inter do Cudê ainda não disse a que veio. Pô, como não disse a que veio? Final de fevereiro jogava o melhor futebol do Brasil. O Felipe Mota Wanderson, sabe? Alan Patrick, o Borré tava para chegar, Enner e tudo mais. Maurício, Falou. tudo bem. Deu a Aí- entender, pelo menos. Eu acho que sim, teve uma oscilação. Tá igual A queda internet. no estadual, ela dá uma baqueada. O empate dessa semana Esse foi ele não triste. poderia existir. Esse foi triste. Mas isso, pra mim, não é uma régua do que vai ser Não. o Inter no Brasileiro. Concordo. O Inter pega aqui mesmo. Isso posto, eu ainda tenho dúvidas sobre um brasileiro tão concorrido. Se o Inter não recuperar nessas 8 primeiras rodadas, aquela tese de Guardiola, né? Primeiras 8 e últimas 8, se ele não arrancar junto com a turma, eu tenho a dúvida por conta dessa arrancada, o momento do Inter de agora. Pega o Eu Bahia. vou colocar na briga pelo G4 só por isso, mas entendo absolutamente quem bota aí O Grêmio- mais favoritaço, mas Grêmio briga se pelo colocou G4, aonde? Grêmio meio de tabela. Então temos É, dois meio de votos em tabela. favorito, 2 votos em Não, e G4, que o fica- Zé Elias desempata. Que responsabilidade. É isso. Ele diz, Eu vou mas peraí, colocar o Grêmio, ele. acho que o Grêmio já foi meio de Vou tabela. colocar né? ele. O Grêmio já foi meio de tabela. Todo mundo foi de meio de tabela. Eu não entendo, porque 30 com finalização foi mesmo? Mas ele em 2 jogos vão estar aqui sentado falando que o time é um absurdo.
Dois jogos Cara, eu grandes. acabei de falar que eu acho que tem time bem. É isso aí, é isso aí. Você viu a entrevista no final de semana? Pra mim, Figuraça. É muito bom, cara. não, mas rapidinho. Só pra rebater essa acusação grave do Pedro. O Inter, pra mim, surpresa zero ser campeão. Não é surpresa. Eu nunca vi isso. Na briga pelo G6. Se não estiver na briga pelo G6, é surpresa. Hoje sim, Então, hoje pra mim, sim, ele pega hoje quem não. essa coisa. Joãozinho Hoje gosta de sim, pôr, hoje não. sabe como é que ele chama? Tá cercando. Vai lá. Joãozinho. Não, Inter pra mim favorito. Ô, Obrigado, louco. Zé. E o Grêmio G4. Ô, louco. Então você não acredita. Acredita. Você tá contrapondo mais uma vez. achei Que é o louco. E o Grêmio pra mim G4. Só vou lembrar uma coisa que eu não disse antes. G4? O Grêmio foi o Grêmio G4. É, o G4 G6, tá, pessoal? Sempre. Só lembrando uma coisa. Libertadores. Só lembrando, o Atlético joga Libertadores. O Flamengo joga Libertadores, né? Peraí. Eu me contradisse aqui. Eu falei que o Grêmio era G4, assim como o Zé. Eu falei, Nós falamos meio de tabela. falei G4 e o Inter Falou, mas acho que só vocês. 2-2. O Joãozinho falou G4, sim, né? É, Falou? G4. Mas você falou eu meio de falei tabela. meio de tabela. É, nós dois também. Meio de Ah, tabela. então com o teu 3 a voto, 2. meio de 3 a tabela. 2. Mas eu fui com o Zé. E os outros candidatos ao título, Palmeiras estará entre eles, eu tenho certeza absoluta. Lógico. Todos têm outras competições como prioridade. Ou, no mínimo, vão ter que dividir as forças entre duas competições. O Inter, se precisar, larga a Sul-Americana sem o menor constrangimento. Eu acho que existe a chance de ser o 2021 do Galo no Brasileiro. E tem o Inter tabu. focando no Brasileiro. E tem o tabu de muito tempo sem ganhar o 30, brasileiro. mas- É isso, 79. Então, é o maior mas jejum. Meu de olhar grandes. especial para o Não, Internacional. mas, assim, Em homenagem ao nosso amigo Bobadeza. Internacional largar uma competição que pode dar a possibilidade aí de um título internacional. Não. Eu entendi o que o Birner falou, não entendi. Se for- Entendi. Se tiver que Em fazer uma princípio, ação, em tal. princípio. Turma, deixa eu Mas fazer o esse é um seguinte. bom elenco. Precisaremos só acelerar um pouco. Tem um monte acelerada. de time aí que eu quero falar com Juventude. Eu também. São Então Paulo vamos ali, lá. ó. Não, sim, então vamos lá. Juventude, Z4. Z4. Palmeiras, favorito. Favoritaço. Red Bull Bragantino é boa, hein? Meio de tabela. Meio de tabela. meio de Ó, tabela. Agora virou tabela, virou Vamos cor. acelerar, a gente acelerou. Vamos lá, agora... Vamos lá. Torcedor- Eu sei dos meus minutos. Também, Não. também. Eu sei dos meus Alguém minutos. tem que Vai, dar uma Birner. provocada. Eu sei Vai, dos minutos Birner. do Atlético Não. Palmeiras. É Então toda posso sua, pegar Birner. os minutos aí? Não, vamos lá, vai. Eu quero votar. Meio de tabela. E pra mim é sem debate. Sem debate. Que coisa Vamos ter- radical. Vamos ter que trazer um pouco mais de frieza esse debate, Zé. Ai. Se eu falei que o Corinthians pode brigar e tem que mirar o G4, São Paulo não pode ser meio de tabela pra mim. Tá bom? Faz sentido. Então, assim, é porque eu acho que vai ter muita gente que vai brigar pelo G6, que do nada vira Não, claro, G8, claro. vira G7. O São Paulo não é um outro elenco, um outro grupo comparativo com o ano passado. Não acho que vai ter a melhor das vidas nas competições de mata-mata, como acho que deveria ser pela grandeza que é, se cuidasse melhor do seu planejamento, do que você quer, tomasse as decisões, bancasse situações, acreditasse em trabalhos, era para ir melhor em Copa, acho que não vai. Tem time para, em algum momento, desfazer o que foi do ano passado, de jogo fora que não ganha, brasileiro que no final do ano vira quase férias e tal. O São Paulo precisa mirar o G4 para mim. Mirar o G4. Não é que vai estar no G4 no G6. Ele precisa mirar. Você vê bons momentos e você vê boas situações do São Paulo. Você precisa ter correção de rota para mim, muita coisa ali. Indecisão, bancar trabalho, você não vai bancar, por que você vai trazer outro nome, se você não vai sustentar um. Agora, são 38 rodadas, com qualidade. Eu não posso colocar o Corinthians, que eu acho que pode brigar, e não colocar o São Paulo. São Paulo, para mim, briga por G6. Você, Zé? É pelo G6. Libertadores. Eu, meio de tabela, repito. Você. Eu? João primeiro. O grande finale. Vai lá, João. Não, ele fez bem. Tomei porrada pra caramba na última tier list que a gente fez aqui, que eu botei Quem fez São com Paulo. São Paulo saía na fase de grupo da Libertadores. Agora no Brasileirão, não vejo como meio de tabela. Até porque eu botei o Corinthians como meio de tabela, eu acho que o São Paulo vai fazer um lutar contra o campeonato. rebaixamento? Não, G4. Ah. Eu acho que o São Paulo faz um campeonato brasileiro. Eu não. Promete Pra mim, fazer um campeonato melhor que o do Corinthians pelo elenco que tem, tá, Birner? Não é o que vai acontecer. Não sei nem se o Carpini vai ser o treinador do Opa. São Paulo o Brasileirão inteiro. Não sei. Acho que ninguém aqui garante Improvável. isso. Ninguém. Mas eu acredito pelo elenco que o São Paulo tem, G4, G6. Você? Bom, como São Paulo, eu não sei quem vai ser o técnico do São Paulo no Campeonato Brasileiro, que a situação está complicada. Derrubou o Carpini E já. com o time Já lutando derrubou o muito Carpini? São Paulo derrubou. para se adaptar. Posso usar uma palavra em inglês? Pode. Deve! Pode, é um grande momento. São Paulo lutando muito por sua adaptação ao seu craque que atua em ritmo slow motion.
Que é uma coisa assim. Pra bater, chama de Pode até encher a tela. Marcha reduzida, Não, pode. só tá se batendo pra se adaptar ao seu craque que atua em esse é um ritmo time slow entrosado. motion, né? Como se eu falasse assim. Assim. Então, como o São Paulo luta muito por isso, eu não sei Ué, tu não quer que eu bote a música Mas aqui? quem é o craque? Quem é o craque? Mas quem é o 10 dividido por 2. Não. Eu Vamos quero lá. falar, poxa. Vamos, gente. Assim é maravilhoso. Então eu não sei se o São Paulo. Mas aí, como eu não sei se o São falando Paulo assim- vai assim ou vai assim, eu tô com a dúvida, eu vou colocar no meio da tabela. É isso. Birner, concordamos. Mas a maioria pode foi na acontecer. Libertadores, Tá com perdemos. todo mundo no meio da tabela, a gente não Tudo sabe o que vai vai acontecer, eu acontecer. quis explicar. Tem que acelerar, portanto, Vasco da Gama, Pedro Ivalmeida. Luta contra o Z4. Luta contra o Z4. Luta contra o Z4. Meio de tabela. Pô, que... Não sei. Meio de tabela também. Mas perdemos. Então, Ainda bem, né? Esse aí Não vai vá nos barrar. comprometer. vamos lá. Opa, peraí. Não vá barrar. Favoritos: Galo, Não vá Flamengo, barrar, Inter e como diria Palmeiras. Fernando Dolan. Briga pela Libertadores, Furacão, Botafogo, Fluminense, São Paulo. Ó, discordo completamente, mas tudo bem. Meio de tabela: Bahia, Corinthians, Cuiabá, Fortaleza, Grêmio e Red Bull Bragantino contra o Z4, Atlético Goianiense, Vitória, Criciúma, Cruzeiro, Juventude, Vasco da Gama e Cruz é o disco final. Nós vamos ao rápido intervalo, já volto. Galera, o Brasileirão vai iniciar, né? E a briga vai ser grande, né? Temos aí o Atlético Paranaense, na minha opinião, tudo para poder brigar pelo G4, Atlético Goianiense, briga contra o rebaixamento, Atlético Mineiro, tem uma equipe muito boa, eu acredito que briga pelo título, Bahia, na minha opinião, briga pelo meio de tabela, não briga pelo G4, Botafogo, minha opinião, do jeito que o Botafogo tá jogando, é para meio de tabela, Corinthians também meio de tabela, Criciúma vai brigar contra o rebaixamento, essa é a minha opinião, Cruzeiro contra o rebaixamento, time muito, muito fraco, não consegue ter uma regularidade, né? Estava vencendo aí esse jogo aí de 3-0, de repente deixa uma equipe empatar em 18 minutos, Cuiabá meio de tabela, Flamengo é favorito ao título, Fluminense, na minha opinião, briga no máximo aí pelo mínimo aí é o G4, o Fluminense, na minha opinião, ainda não está encaixando ainda para poder dizer que vai brigar pelo título. Fortaleza, meio de tabela. O futebol do Fortaleza caiu muito. O Grêmio não está jogando bem. Meio de tabela. Internacional também, na minha opinião, é um dos favoritos ao título. Sim, é uma equipe muito forte. Juventude voltando à Série A. E a equipe vai tentar se manter na primeira divisão. Então é briga contra o rebaixamento. Palmeiras, nem se fala, né? Uma equipe muito forte, né? Nos últimos anos aí. Tem conquistado títulos de Campeonato Brasileiro, então é favorito ao título. Bragantino, na minha opinião, briga por meio de tabela. São Paulo, meio de tabela. Vasco, na minha opinião, o Vasco não vai brigar contra o rebaixamento. A briga do Vasco vai ser meio de tabela. E o Vitória vai brigar contra o rebaixamento. Essa é a minha opinião sobre todas as equipes aí do Campeonato Brasileiro que vai iniciar agora neste sábado.